Olá, boa tarde. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo nesta edição da tarde do Redação HIT. Muita gente já está na expectativa, de receber o 13º salário. A gente vem falando disso a semana toda e, claro, quer aproveitar esse dinheiro para comprar os presentes de Natal aí do fim do ano. Mas atenção a esse alerta. Uma pesquisa mostra que o preço de um mesmo produto, ele pode variar até 144% de um lugar para o outro. Vamos conferir. O levantamento realizado pela Ponto Map revelou uma grande variação surpreendente no preço de um único produto em 6 grandes marketplaces. A diferença de preços de um mesmo relógio foi de 144,8%. Na pesquisa, os valores do item oscilaram entre R$ 2.640 e R$ 6.463 no período de 3 de setembro a 18 de novembro. Outros produtos também registraram grandes variações, como bebidas e até o sabão em pó. O levantamento avaliou 15 itens de alta demanda na Black Friday, considerando os preços oferecidos diretamente pelos marketplaces. A proximidade da Black Friday, marcada para 29 de novembro, traz à tona a importância da pesquisa de preços. Dados do panorama do consumo para essa data mostram que 81% dos consumidores já pesquisam preços antes de realizar compras, seja online ou em lojas físicas. Algumas pessoas até fazem uma planilha para monitorar os valores e acompanhar as oscilações para que o desconto seja satisfatório. A pesquisa antecipada também ajuda a evitar as compras por impulso, que podem gerar arrependimentos futuros. E na sexta-feira acontece a Black Friday, no mesmo dia do pagamento da primeira parcela do 13º salário. A expectativa é que a data movimente 5 bilhões de reais no comércio brasileiro. A data final do pagamento da primeira parcela do 13º salário neste ano será exatamente no mesmo dia da Black Friday, marcada para esta sexta-feira. Essa coincidência deve influenciar nas compras dos brasileiros. Segundo o levantamento do Google, 70% das pessoas que planejam usar o abono natalino com compras de Natal, lazer e viagens devem aproveitar as promoções do evento, que se tornou uma das principais datas para o comércio. Enquanto 40% dos consumidores pretendem usar o recurso para pagar dívidas ou investir, outros 28% ainda não sabem quanto do valor vão destinar à Black Friday. Segundo o levantamento, categorias como eletrodomésticos, eletroportáteis, TV e vídeo devem ter uma demanda ainda mais intensa neste ano, impulsionada pela combinação de descontos e maior poder aquisitivo nesse período. O esperado pagamento da primeira parcela do abono natalino deve ser feito até o dia 30 de novembro aos trabalhadores com carteira assinada. Neste ano, a data cai em um sábado, por isso, muitas empresas devem antecipar para a sexta, dia 29. A Confederação Nacional do Comércio espera que a Black Friday movimente mais de 5 bilhões de reais no comércio brasileiro, valor é 0,4% maior em relação ao ano passado, já descontando a inflação. Vamos continuar falando de economia, só que agora com uma boa notícia. A conta de luz vai ficar mais barata em janeiro de 2025, após um pedido do Ministério de Minas e Energia. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou desconto na conta de luz dos brasileiros. Vamos ver. A ANEEL aprovou o repasse de 1 bilhão e 300 milhões de reais, referente ao bônus de comercialização da parte brasileira da usina hidrelétrica Itaipu. Com isso, a conta de luz deve ficar mais barata em janeiro de 2025. O desconto destinado aos consumidores é relativo aos meses em que seu consumo foi inferior a 350 kWh em 2023. É estimado que mais de 78 milhões de residências e propriedades rurais sejam beneficiadas, o que representa 97% do total de unidades consumidoras. O desconto será
de 1 centavo por quilowatt-hora consumido, considerando a média de uso de eletricidade das famílias no ano passado, que foi de 119 kWh, o desconto total seria de cerca de R$ 16. O crédito será concedido na primeira fatura do ano que vem. Além de impactar no valor das tarifas, o bônus também deve ter impacto no índice que mede a inflação brasileira. A conta de luz foi uma das principais responsáveis pela subida da inflação no último mês. O subitem energia elétrica foi o que mais influenciou a inflação dentro do grupo habitação, com contribuição de 0,20% na inflação total de outubro, de 0,56%. Já que a gente está falando aqui bastante de economia, vamos conversar agora com uma especialista. A nossa convidada é a economista Paula Sauer, que vai dar algumas dicas importantes para você agora. Boa tarde, Paula. Seja muito bem-vinda. Sempre é um grande prazer recebê-la nos nossos jornais. Você que é a nossa parceira. Boa tarde, querido. Boa tarde, telespectadores. Sempre bom estar aqui com vocês. Muito bom. Obrigada pelo convite. E, Paula, o que explica, né? A gente acabou de ver na reportagem essa diferença tão grande de preços de um mesmo produto, segundo a pesquisa aí que foi mostrada na reportagem. Olha só, o preço de um produto chega a variar 144% de um lugar para o outro. Por que tanta diferença? Olha, na verdade, a gente vai ver assim, de um lado você vai ver o consumidor buscando comprar aquele produto mais barato e do outro o comerciante, o empresário, tentando aumentar a margem dele de lucro. Então, a Black Friday ela vai impactar o preço de alguns produtos, mas do outro lado você vai ver o comerciante tentando recuperar o desconto que ele deu num produto, aumentando o preço do outro. E é excelente a gente trazer isso aqui para o público, que é para o público ficar cada vez mais atento e pesquisar antes de comprar. Não comprar no impulso, no desespero, ou comprar porque o outro comprou, ou porque está com medo de acabar, porque eles vão fazer de todas as estratégias, primeiro para fazer a gente consumir por impulso e consumir sem fazer muita pesquisa, né? Com aquela pressa, né? Aquela pressão, últimos descontos, último dia, últimas mercadorias, só hoje, só agora. Então a gente tem que ficar bastante atento para não cair nessas pegadinhas. Olha, muito importante essa dica que você acabou de dar, Paula. E a pesquisa também mostra que 81% dos consumidores têm esse hábito de pesquisar. E você que é uma especialista, quais as dicas que você dá para fazer uma pesquisa eficiente? Por exemplo, nessa era digital, existem algumas ferramentas que podem auxiliar o consumidor? Existem várias ferramentas que você pode comparar preço. Então, você tem ferramenta desde o mais comum, né? O Google, que é o mais comum. Então, você bota lá o produto que você quer, preço ou variação de preço, e ele mostra para você até um gráfico de barras mostrando a variação do preço desse produto ao longo do tempo. Então, se você vê que ele aumentou de preço agora, então significa que a Black Friday aí não está tão Friday assim, certo? Agora, você tem outros motores também para buscar preço, que você coloca ali variação de preço, busca preço, e você consegue ver o preço mais barato daquele mesmo produto. Ele coloca ali ranqueado para você quais são as lojas que estão vendendo aquele produto pelos preços diferentes, né? Tem que pesquisar. Não pode comprar aquele reloginho ali do lado dizendo que a promoção vai acabar, que é só naquele minuto, só naqueles dias. Não pode cair nessa armadilha. Vão ter várias armadilhas. Não estou dizendo aqui que não haja o desconto, tá bom? Só que, por outro lado, a gente tem que pensar também, não só como consumidor, mas se colocar também no lugar do vendedor. Então, se por um lado ele quer atrair o consumidor, ele quer fidelizar o consumidor, ele também não vai perder a data, que é a melhor data do ano para o varejo, dando desconto em tudo, né, e perdendo a oportunidade de aumentar a margem de lucro dele. Então, tem que ficar sempre atento
Se ele vai baixar o preço numa mercadoria, provavelmente acaba compensando, aumentando o preço em outra mercadoria. Então tem que pesquisar. Eu vou lá, a televisão está mais barata, então vou comprar tudo lá. Não, viu a televisão? Então agora vê o preço do outro equipamento em outra loja. Gasta sola de sapato, mas pesquisa. É importante, vale a pena. Baseado nisso que você acabou de falar, a Black Friday desse ano vai cair justamente no dia do pagamento da primeira parcela do 13º salário. A maioria dos trabalhadores deve receber na sexta-feira. E isso pode ser bom para o consumidor ou para o comerciante. Isso porque há certeza, né, por parte dos comerciantes de que haverá dinheiro no mercado. Isso pode inibir aí os descontos, as ofertas? Olha, então, você falou um negócio, Kleber, que é muito importante e, assim, é básico na economia, certo? Como é que está o tempo? Depende de você. Se tem mais dinheiro disponível na economia, você vai ter ali um empresário de olho nisso também, o comerciante de olho nisso também, que ele sabe que o consumidor com dinheiro no bolso, ele fica menos cauteloso na hora de fazer a compra. Né? Ele está com dinheiro que ele considera extra, é um bônus, é o 13º. Ele não lida com esse dinheiro da mesma forma que ele encara o salário suado. Então, ele acaba consumindo, sim, um pouquinho mais. E aí, vale a gente lembrar também que logo ali tem janeiro com as compras de material escolar, IPTU, IPVA. Então, a gente não pode perder também muito a mão, né? Levar uma lista, ver quem realmente a gente vai dar presente, estipular um teto, né, o quanto a gente pode gastar, porque mês que vem chegam as contas aí pesadas, né, mês de janeiro, chega um monte de outras contas também, que a gente quer esquecer, mas elas vêm, elas chegam. Tá certo, então. Nós acabamos de conversar, então, com a economista Paula Sauer. Paula, muito obrigado pela sua participação, em especial por essas dicas tão importantes que ajudam muito o nosso telespectador. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Grande abraço. Pessoal, vamos mudar de assunto agora para falar de uma confusão, né? Uma votação de um projeto que acabou numa grande confusão na Câmara do Rio de Janeiro. Olha só, isso porque manifestantes, eles entraram, né, com uma medida, eles se revoltaram contra o projeto que estava sendo votado e invadiram o plenário. E o tumulto foi muito grande. Mas quem vai contar essa história para a gente em detalhes é o nosso repórter, o Anderson Nascimento. Já está aqui, né, Anderson? Boa tarde, seja muito bem-vindo. Fala para a gente aí dessa confusão, Anderson. Boa tarde, Kleber. Boa tarde para todo mundo. Foi exatamente isso, uma confusão dentro da Assembleia, né, dos vereadores aqui do Rio de Janeiro. Olha, perdão, a Assembleia dos Deputados. Tá? Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Olha, Kleber, o que acontece? Um projeto de lei, número 186 de 2024, afeta a categoria de professores. E eles acabaram reivindicando por uma paralisação dessas mudanças. O que acontece é que eles promulgaram uma greve por tempo indeterminado desde a última segunda-feira. E a confusão foi parar dentro da Assembleia Legislativa. Olha, servidores da educação do Rio que faziam uma manifestação contra o PL 186/2024, que pode mudar benefícios dos professores, eles invadiram o plenário da Câmara de Vereadores na Cinelândia, pouco depois das 19 horas desta terça-feira. Os profissionais usaram cartazes e estavam gritando "servidor na rua", em protestos, né? Eles exigiam que o projeto de lei complementar do prefeito Eduardo Paes fosse retirado da votação. A proposta reivindicada pode mudar o plano de carreira da categoria, alterando benefícios como férias e a licença especial, conhecida como licença prêmio, além de aumentar para até 6 anos os contratos temporários na rede. Outro pedido dos manifestantes era uma audiência com o prefeito do Rio, Eduardo Paes. A sessão foi encerrada depois da confusão e a maior parte dos vereadores deixou o salão
e a Polícia Militar foi acionada para reforçar a segurança. Já às 19 horas e 50 minutos, ainda permaneciam no plenário 30 pessoas e outras 50 na galeria da Câmara. Os manifestantes deixaram o local por volta das 9h20 da noite, depois de acordarem que será feita uma reunião entre Carlos Caiado, que é presidente da Câmara, o líder do governo, Átila Nunes, e também a participação da direção-geral do CEP na próxima quinta-feira pela manhã. O acordo previa também que os manifestantes não seriam criminalizados e que sairiam em segurança do plenário. Olha, Kleber, essa confusão toda foi parar junto do plenário, né, dos vereadores do Rio. Esse é um projeto de lei que atinge, se for aprovado, se for levado à frente, ele atinge exclusivamente os professores da cidade do Rio, não do estado do Rio. Por isso, é na casa dos vereadores, né? E assim, a prefeitura informou que a Secretaria Municipal de Educação tem conversado com reuniões constantes com os servidores, né, e com o sindicato dos professores. E ressaltou ainda que o ano letivo, o calendário do ano letivo para os alunos será mantido, não será afetado por essa greve, mesmo que por tempo indeterminado. Bom, quinta-feira pela manhã vão se reunir e a gente vai aguardar os resultados. Se esse projeto de lei ele será arquivado ou terá mudanças, alguns ajustes para ser levado ao plenário entre os vereadores do Rio de Janeiro. É com você, Kleber. Muito obrigado pelas informações, Anderson. E olha só, não foi só no Rio de Janeiro que teve confusão, não. O governo do Mato Grosso do Sul enviou a tropa de choque da Polícia Militar para interromper um protesto de comunidades indígenas. E a ação também acabou em muito tumulto. As cenas são impressionantes, mas quem vai trazer mais detalhes agora é o repórter Wellington Pael, direto lá do Mato Grosso. Boa tarde, Pael. Boa tarde, Kleber, a todos que estão conosco. O cenário de hoje aqui parece de guerra. A tropa de choque da Polícia Militar chegou pela manhã com o objetivo de desmobilizar um protesto que começou na segunda-feira na rotatória de acesso à reserva indígena, que fica na MS 156, entre as cidades de Dourados e Itaporã, aqui no Mato Grosso do Sul. Bom, há 2 dias, as comunidades Guarani, Kaiowá e Terena bloqueiam a estrada para pedir o abastecimento nas aldeias com água. Esse é um problema crítico que a comunidade enfrenta já há anos. E já foram feitas várias reuniões com autoridades, mas até agora as soluções apresentadas foram apenas paliativas, como os envios de caminhões-pipas. E as mais definitivas nunca saem do papel. Ontem à tarde, o governo do estado chegou a apresentar uma proposta de perfurar 2 poços. Algumas lideranças até concordaram em encerrar essa mobilização diante disso, mas a maioria da comunidade não aceitou esse desfecho porque acha que os 2 poços serão insuficientes e quer que a perfuração comece de imediato. Então decidiu continuar na rodovia. Menos de um dia após essa negociação, o governo enviou o batalhão de choque da Polícia Militar para fazer essa desmobilização do protesto. A tropa foi colocada em uma estrada que dá acesso a um hospital indígena localizado na Missão Kaiowá e na própria MS 156. Foi usado bombas de efeito moral e disparados também tiros com balas de borracha pelos policiais. As cenas registradas por moradores das aldeias desse confronto são impressionantes. A Sejusp, Secretaria de Justiça e Segurança Pública, alegou que a ação na rodovia se tratou de uma desobstrução da via para garantir o direito constitucional de ir e vir de todos. Foi confirmado que há preso por desacato, desobediência e agressão aos policiais, além da apreensão de um trator. Não há, no entanto, a confirmação de quantos foram detidos e nem da quantidade de indígenas feridos nesse confronto.
Em nota, ainda relatou que manteve diálogo contínuo com os envolvidos em busca de uma solução pacífica e lamentou episódios de agressões e enfrentamentos. É com você, Kleber. Obrigado, Pael. E olha só, vamos continuar nosso giro pelo país e vamos agora para Salvador, que, aliás, está em estado de alerta máximo para temporais. A capital baiana teve o triplo de chuva esperado para todo o mês. E quem traz as informações agora é o repórter Cleiton Rodrigues. Boa tarde, Cleiton. Olá, Kleber. Boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, segundo a Defesa Civil de Salvador, o acumulado de água no mês ultrapassou 319 milímetros, praticamente o triplo do que era esperado para este mês de novembro para a capital baiana, que era de 108 milímetros. 200 milímetros foram registrados em apenas 72 horas. Devido às fortes chuvas, áreas precisaram ser interditadas na capital. Um imóvel acabou caindo parcialmente. O local estava abandonado e, devido a isso, felizmente ninguém ficou ferido. Além disso, em um outro ponto da capital, uma árvore caiu, atingindo uma academia. Apesar do susto, também não houve feridos. Pontos de alagamento estão sendo registrados em várias localidades da cidade. Diversos transportes também foram suspensos nesta quarta-feira devido aos riscos de temporal. E o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu um alerta informando o seguinte, que há perigo relacionado ao acúmulo de chuvas para Salvador, região metropolitana, Feira de Santana e outras cidades baianas. Há risco também de desabamentos e deslizamentos de terra em diversos pontos de Salvador. Devido a isso, entre ontem e hoje, diversos alertas já foram emitidos. As sirenes foram acionadas em vários pontos da capital, alertando os moradores para que saíssem dessas regiões e buscassem locais mais seguros. Há a possibilidade de formação de ciclone e, com isso, mais de 90 cidades da Bahia têm risco de chuvas intensas. Diferente da capital baiana e da região lá metropolitana, nós estamos aqui em Teixeira de Freitas, no extremo sul baiano, e por aqui, como vocês podem ver, quem está prevalecendo é o sol. Tá calor demais por aqui, viu? Kleber. E olha só, a gente vai mudar de assunto agora para falar que a usina nuclear Angra 2 vai começar a fazer testes para a produção de remédios contra o câncer. Olha que boa notícia. E a iniciativa poderá ainda baratear os custos para o tratamento da doença. A usina nuclear de Angra 2 testará a produção de medicamentos contra o câncer. A nova atividade está prevista em memorando de cooperação que será assinado nesta quinta-feira entre a Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear e a Eletronuclear, empresa responsável pela construção e operação de usinas nucleares no Brasil. Angra 2 é focada na produção de energia, com capacidade de atender o consumo de uma cidade de 4 milhões de habitantes e busca identificar a possibilidade do reator ser usado para a medicina nuclear. Atualmente, a fabricação brasileira desse tipo de medicamento é muito baixa. Boa parte dos radiofármacos são importados e a produção nacional irá baratear o produto para atender o consumidor brasileiro. Os esforços têm uma atenção para a produção do Lutécio-177, medicamento radioativo adotado especialmente para tratamento do câncer de próstata, o segundo mais incidente entre homens. Olha, e uma outra boa notícia em relação a esse assunto. Uma vacina brasileira para tratar o câncer de próstata vai começar a ser testada nos Estados Unidos. E caso os resultados sejam positivos, o medicamento pode ser comercializado em 18 meses. Uma vacina brasileira contra o câncer de próstata, criada pelo médico gaúcho Fernando Freltz, começou essa semana a ser testada nos Estados Unidos. É a primeira vez que uma tecnologia inteiramente desenvolvida no Brasil alcança tal estágio de aprovação por uma agência regulamentatória norte-americana. A vacina, com investimento público e privado de 70 milhões de reais ao longo de 25 anos, visa reduzir a recorrência da doença e pode economizar bilhões de dólares globalmente. O tratamento já testado no Brasil passa por um estágio clínico de fase 2, adaptativo nos Estados Unidos. A tecnologia da vacina usa fragmentos do tumor para produzir uma resposta imune eficaz. A meta é diminuir a taxa de recorrência da doença de 37% para 12%. O estudo nos Estados Unidos inclui 230 pacientes em 21 centros de pesquisa. Cada um receberá um tratamento imunoterapêutico personalizado,
criado a partir das células cancerígenas coletadas durante a cirurgia. Se os resultados forem positivos, a imunoterapia poderá ser registrada comercialmente em cerca de 18 meses. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações hoje é o Caio Veríssimo, que está aqui ao meu lado. Boa tarde, Caio. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. E olha só, né? Apesar de todo o favoritismo, a gente falou muito do jogo entre Botafogo e Palmeiras. Não deu para o Palmeiras, né, Caio? Exatamente, Kleber. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. O Botafogo venceu aqui em São Paulo, mas teve torcedor que está se preparando para a final da Libertadores na Argentina, comemorando a vitória. Vamos ver. Os torcedores do Botafogo esperam ansiosamente para a final da Libertadores, que acontece nesse sábado contra o Atlético Mineiro na Argentina. Alguns botafoguenses já estão no país e acompanharam o jogo contra o Palmeiras de lá. Os brasileiros assistiram o jogo junto com a Argem Fogo, que é um grupo de torcedores do clube que moram no país. A maioria deles são estudantes de medicina. Eles escolheram um estabelecimento com telão para acompanhar a partida. Cada gol era motivo de alegria. Alguns até mesmo choraram. E os botafoguenses tiveram ainda mais motivos para comemorar. Antes da partida contra o Verdão, os alvinegros decidiram secar o seu rival, o Fluminense. O Flu empatou 100 gols contra o Criciúma no Maracanã e agora se complica na parte de baixo da tabela. Enquanto a bola rolava no Allianz Parque, o Atlético Mineiro jogava contra o Juventude, que venceu o Galo por 3-2. E falando em torcida, não é só do Botafogo que está animada, Kleber. Em Santa Catarina, os corintianos fizeram filas imensas para garantir ingresso para o próximo jogo. Verdade, cara. Inclusive, a nossa repórter, a Michele Veiga, foi lá e conferiu tudo de perto. Vamos ver aqui no telão? Werneck, aqui no estádio Heriberto Wilson foi noite de dormir acampado mesmo, né? Os torcedores do Corinthians que querem ver o time jogando aqui contra o Criciúma no próximo sábado acabaram ficando na porta do estádio desde a tarde de ontem. Isso mesmo, 4 horas da tarde já tinha gente aqui na porta do estádio esperando para comprar um ingresso para a partida deste sábado. Só que, Werneck, tem uma situação diferente aqui no estádio Heriberto Wilson. A torcida visitante, ela precisa se cadastrar no site de vendas primeiro, fazer o reconhecimento facial para depois fazer a compra física do ingresso. Aqui não existe venda online para os torcedores adversários. Então, por isso, né, o pessoal que veio para essa fila hoje já estavam pré-cadastrados, já estavam todos organizados. Quem não estava, não conseguiu comprar. Mas os cerca de 2.000 torcedores acabaram comprando realmente as entradas por volta das 9 horas da manhã, já não tinha mais ingresso para a torcida adversária. É uma grande expectativa que acontece aqui no estádio Heriberto Wilson, que tem capacidade para cerca de 19.000 torcedores, só que a sua maioria são torcedores sócios do Criciúma Esporte Clube. Então, sempre está lotado o estádio, eles fazem uma festa muito bonita e, é claro, a expectativa é de uma vitória em cima do Corinthians, até porque o Criciúma precisa marcar os 3 pontos para sair de vez da zona do rebaixamento e torcer para uma queda do Fluminense. Enfim, ontem os dois jogaram, Fluminense e Criciúma, e ficou no 0-0. Por isso que ainda essa zona do rebaixamento está sendo muito disputada, é claro, para sair dela. O Criciúma, que até uma rodada atrás nem na zona de rebaixamento tinha ido ainda, Werneck, mas acabou com os tropeços, o acúmulo de pontos ficando no Z4. Mas a gente espera ainda reverter essa situação. Então é isso. O pessoal dormiu na fila, comprou o ingresso e vai ver esse jogão no próximo sábado aqui no estádio Heriberto Wilson. De Santa Catarina para a RedeTV, repórter Michele Veiga. Um abraço, Werneck. Obrigado, Michele. Um abraço para você também. E obrigado para você também, Caio, pelas informações. Amanhã você volta com mais. Tá certo. Até amanhã, Kleber. Até amanhã. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e você, que não é de São Paulo, não nos acompanha pela Hit, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.